Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Tosini Freire. Sou Shinjai Kim, Head da área de Compliance, e eu estou aqui ao meu lado com nossa Head da área de Governança, Fernanda Fossati. Oi, Fê. Oi. Damos início a uma série que a gente vem aqui pensando bastante a respeito, até por conta das nossas experiências dos últimos anos, que é lançar uma série a respeito de governança e compliance em perspectiva. Queremos, sim, através dessa série, trazer diversas personalidades, a gente vai conhecer já, para falar um pouco da sua própria experiência e falar das tendências e muitas das reflexões que estão pautadas nas mesas de grandes organizações e também pequenas e médias, aquelas que almejam um dia, certo, estar com o conselho formatado. Então, esses temas, com certeza, são temas que todos nós que atuam na área, sejam agentes de governança, sejam aquelas pessoas que apoiam as organizações, refletem, e eu espero que possa ser ali uma contribuição para vocês na sua rotina profissional. Então, a gente vai estar trazendo conteúdos técnicos e também experiências e casos práticos. E aqui eu quero passar agora a palavra para a Fernanda para poder também fazer suas adições aí, Fê. Obrigada, Shin, pela apresentação. A ideia é que a gente possa discutir durante essa série de governança e compliance em perspectiva toda a questão de princípios técnicos da governança, então que a gente fale de integridade, transparência, como é que isso direciona as atuações tanto do conselho de administração quanto dos órgãos executivos de uma companhia, e com isso a gente linka com práticas dos nossos convidados que vão trazer o dia a dia deles, seja no conselho ou como presidentes e executivos das companhias. A gente vai conversando. Então, que seja um bate-papo e que a gente realmente agregue prática, experiências e conceitos aqui para todos os nossos ouvintes. Nada melhor do que isso para a gente conversar começar a nossa série falando sobre transição de carreira. Então, a gente traz uma executiva, hoje conselheira, para nos mostrar como é que foi toda essa trajetória. Que dispensa totalmente a apresentação, né, Cláudia? Cláudia Sender. A Cláudia, ela se formou em engenharia química pela USP, quer dizer, engenheira, né? e fez MBA pela Harvard Business School. A Cláudia atuou na área de marketing, de multinacionais, até se tornar CEO da Latam, onde eu a conheci, né, atuando como CEO. E depois passou a ocupar cargos de conselheira em várias organizações. Hoje, atualmente, ela está atuando na Holcim, Gerdau, Embraer e Telefônica. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito animada de ter você como nossa primeira convidada. Conta para a gente um pouco essa transição, né, do CEO para ser conselheira das organizações. Legal, Shin, Fê, obrigada pelo convite. Estou super honrada de ter sido a primeira convidada aqui e acho muito bacana ter esse espaço para falar de governança de uma maneira mais prática, né? Porque hoje em dia se fala muito de forma teórica, a gente fica num espaço muito de falar de políticas, de falar de papéis, mas a gente fala pouco do que significa o desafio de ser conselheiro, e principalmente conselheiro de organizações complexas, grandes, multinacionais, com toda a mudança que a gente está vendo acontecer no mundo todos os dias, né? Seja de comportamento e visão de mundo, seja de temas geopolíticos, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas que hoje Liberation Day, para quem está nos ouvindo em qualquer outro dia, hoje é o Liberation Day, em algum momento a gente vai ficar sabendo de todos os novos impostos que vão ser impostos, serão impostos a todos nós, mas enfim, um mundo em muita transição, em muita mudança muito rápido, né? Então, eu estou feliz demais de ter esse espaço e desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. No podcast. Eu, como você falou, sou engenheira química, né? Tive uma carreira muito variada, muito diversa. Mas você sabe que todo advogado começa como engenheiro? Não, gostaria de ser engenheiro. Como todo engenheiro, também gostaria de ser advogado. Pode ser. Então, acho que é um pouco mais controverso. Não, talvez não. Para o próximo talvez podcast. Não, é isso aí. Mas, enfim, eu acho que, assim, a engenharia, eu sou muito feliz de ter me formado em engenharia, porque eu acho que me deu uma base lógica eu acho que a engenharia te dá uma
forma de pensar que você fatia o problema, né? Fatia o boi em bifes, né? Então, eu aprender a estruturar um problema de maneira bastante segmentada e conseguir abordar temas muito complexos em subsegmentos mais simples. Isso me ajudou muito. Eu comecei minha carreira como consultora, depois trabalhei muito tempo no marketing, na Whirlpool, e de lá eu fui para a Latam, na época ainda era TAM, e me tornei CEO em 2013. Então, e aí fiquei na Latam por 8 anos, foi um período muito feliz da minha vida, de muitos desafios pessoais, né, de como liderar uma equipe tão grande, tão diversa. Você tem Quantos funcionários? Quando eu assumi, éramos 32 mil, né, e assim, uma diversidade geográfica muito grande, espalhados pelo mundo inteiro, uma diversidade racial, de gênero muito grande, e uma diversidade de pensamento também muito grande, né? Não necessariamente refletida no topo da pirâmide, mas dentro da organização. Então, para mim, foi um aprendizado muito rico. Quer dizer, o controle que estava na mão do grupo brasileiro, que depois recebe também um grupo chileno. Exatamente, né? Então, a gente se junta e forma essa organização, que aí sim se torna ainda mais complexa, mais variada. Então, foi muito interessante. E aí, em 2019, eu decidi que eu queria fazer uma mudança de carreira, ainda não tinha muito claro o que eu gostaria de fazer, e recebi alguns convites super interessantes para entrar em conselhos, e eu já era vice-presidente do Conselho da Múltiplos, que era uma controlada da Latam, e eu gostava desse papel. E para mim tinha sido um momento de exploração, né? Eu falei, poxa, que bacana ter a oportunidade de olhar outros segmentos que eu não conheço, mas onde eu consigo agregar valor com a minha experiência, com o que eu fiz no passado. E foi um momento também pessoal muito interessante, porque eu tenho 2 enteados, o meu enteado mais velho é um ambientalista muito hardcore, e ele me desafiava muito a olhar coisas que até então não tinham uma relevância tão grande na minha vida. E eu tenho vergonha de falar, de pensar que em algum momento na minha vida eu ignorei todos esses sinais, mas ele trouxe para mim uma visão que eu não tinha. E aí, quando eu comecei a entrar em conselhos, eu falei, poxa, eu gostaria muito de focar a minha atuação em conselhos de indústrias complicadas, de indústrias que sejam o que a gente chama de hard to abate, que tem uma taxa de emissão de gases de efeito estufa muito altas e que precisam de um caminho para redução, mas que não sabem ainda como fazê-lo. E eu lembro que eu fui fazer um curso nessa época em Oxford, e veio o Paul Polman, na época que era o CEO da Unilever, e ele veio falar para a gente, ele contou a história de como ele conseguiu não ceder a um hostile takeover de um grupo investidor familiar dos brasileiros, que tentou comprar a Unilever na época, e ele não acreditava no modelo que eles estavam tentando trazer para dentro da Lever. E aí eu perguntei para ele, falei, mas como que você conseguiu? Porque era uma oferta muito interessante e tal. Ele falou, porque o meu conselho acreditava que esse era o caminho certo. O conselho da companhia me apoiou. Se não fosse o apoio do conselho, os acionistas teriam votado contra. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça da relevância de ter um conselho onde existe uma visão de longo prazo, onde o conselheiro não está lá só pensando, porque essa é a posição do conselho, esse é o papel do conselho, é garantir que, primeiro, os conselheiros em geral têm mandatos mais longos do que os executivos, né? Nas empresas onde eu estou, os tenures são entre 10 e 12 anos de tempo máximo, a gente não tem hoje em dia CEOs que ficam 12 anos na mesma posição. Então, você tende a ter uma visão muito mais de longo prazo, e eu decidi, então, que eu queria ter uma atuação como conselheira independente, que eu não queria estar vinculada nem a algum fundo, algum minoritário, algum controlador, mas que eu queria ter uma atuação como independente em indústrias complexas. Então, hoje eu estou em 3 das indústrias mais complicadas do ponto de vista de redução de emissões, porque não existem tecnologias prontas para isso, não porque as empresas não querem. Então, cimento, né, que é responsável por entre 7% e 8% de emissão de gases de efeito estufa, siderurgia, que é o segundo colocado aí, e aviação, que está um pouco mais longe, mas per capita tem um nível de emissão alto. Com essa missão de vamos ajudar a olhar para frente e trazer soluções, apoiar o management a seguir numa trilha, e obviamente não é só o tema ambiental que me é caro, mas dentro da companhia garantir que a gente tem um olhar para o futuro e não só um olhar para o próximo quarter. Então, essa foi a minha transição. Foi assim que eu fui para o conselho. Eu estava pensando aqui, você escolhe indústrias complexas, sensíveis, mas que são target, hoje, de várias discussões, né? Por inúmeros fatores, tem questões ambientais, tem questões geopolíticas. E aí,
como que você sente a sua contribuição, né? Porque deve ter alguma resistência, tem que ter, né? Porque são indústrias altamente tradicionais, né? Então, eu queria, por mais que tenha esse movimento de inovação, que precisam inovar, mas quando você está ali no core da decisão, o quanto é real a resistência e como que você navega por essa resistência para que você possa realmente fazer valer porque você está lá, né? Lógico. Eu acho, Shin, que a gente tem que também ser muito pragmático, né? O cimento é o segundo material mais utilizado do planeta depois da água. Uau. Por quê? Por custo, por facilidade de encontrar matéria-prima, porque você já tem uma indústria consolidada distribuída pelo mundo. Então, assim, a gente acreditar que o cimento vai ser substituído do dia para a noite é uma utopia. Então, falar assim, não, então vamos fechar todas as plantas de cimento. Tá bom, beleza. Então, quem vai recapear a 23 de maio aqui, né? Como é que a gente vai garantir moradia digna para muitos países que só agora estão conseguindo ter acesso a isso? A Holcim tem uns projetos maravilhosos de impressão de escola com cimento 3D no Quênia, onde você tem um nível de emissão muito mais baixo, um uso de matéria-prima muito mais baixo, e você dá escola digna para as meninas, que hoje em dia muitas são violentadas no caminho para a escola, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, como decisor final desse tipo de companhia, deixar a utopia de lado, ser muito pragmático, mas olhar para o futuro com esperança e com determinação de que dá para ser melhor. Então, eu acho que a gente fala muito de qual é o papel do conselheiro, né? Tem um papel muito importante de observância, de garantir que a empresa está se representando da maneira correta, que não tem fraude, que não tem ações ilegais ou imorais ou antiéticas acontecendo, mas também tem um tema de olhar para o futuro e garantir que essa empresa será sustentável financeiramente, que ela vai ser aceita, ela vai ter o que eu chamo de licença social para operar, né? Porque os consumidores vão querer continuar consumindo delas, ela vai ser uma empresa respeitada e aceita pelas comunidades, e é uma empresa que vai conseguir se adaptar ao que o planeta precisa para conseguir seguir relevante e viável. Então, se uma empresa de cimento não conseguir, de alguma forma, reduzir o seu nível de emissões, principalmente uma empresa europeia, né, onde o custo de emissão é tão mais alto e está tão mais claro, né, no PNL ali da empresa, se a empresa não conseguir avançar nesses temas, ela vai ter muito problema em continuar existindo e sendo rentável e relevante. Então, não é um tema de ser bonzinho, é um tema de sustentabilidade financeira também. Então, acho que encontrar os modelos de negócio que garantam essa sustentabilidade. Eu sou conselheira da Gerdau tem 123 anos. A gente está olhando para os próximos 123, a gente não está olhando para o próximo quarto. Então, as nossas decisões são muito pautadas em garantir que a longevidade da companhia se manterá, que ela continuará relevante, que ela continuará sendo líder, que ela continuará formando líderes para a indústria. Então, eu acho que essa é uma preocupação. E isso existe dentro do Conselho. E, obviamente, você precisa ter mentes diversas dentro do conselho para que essa discussão seja frutífera, porque senão, se todo mundo pensa, eu morro de medo de a gente entrar num group thinking, né, que a gente, eu não sei como é que fala isso em português, mas é aquela mentalidade que todo mundo pensa igual, todo mundo pensa igual. E eu acho que questiona. E é super perigoso. E não questionam, né? E é super perigoso porque aí você segue com uma visão bem umbigocêntrica, que você só olha para dentro e só pensa no seu, não olha para fora, não traz referência, e de repente você vai ver a empresa perdeu market share, a empresa está se tornando irrelevante. E isso eu acho que é muito perigoso. Por isso que eu acho que, assim, a gente pode até tocar um pouco mais nisso, mas o valor da diversidade de pensamento dentro de um conselho é fundamental para garantir essa longevidade das companhias. Nossa, nessa fala, Cláudia, fiquei pensando aqui diversos pontos que ficaram bem marcados. Ninguém está fazendo isso por ser bonzinho, embora, né, se busque, mas assim, e acho que as mudanças regulatórias que a gente vem tendo é justamente para mostrar que diversas dessas práticas impactam financeiramente, e a estratégia que o Conselho está montando, ele tem que olhar para a sustentabilidade a longo prazo. Então, o quanto, de fato, vamos fazer essas escolas, que bacana que a gente tem um efeito social, mas, no fim, o que está se buscando, né? E não ter, eu acho que a gente está passando por essa transição de não se ter vergonha de falar que
estamos todos no mercado buscando uma sustentabilidade financeira e que numa próxima revolução, qual for que venha a ser, a empresa continue. Ela se reinvente dentro daquelas necessidades de mercado e continue. Esse ponto é muito bacana. Mas Você sabe que eu tive um caso de uma conselheira que eu admiro muito nos Estados Unidos, e ela era promotora e foi convidada para ser conselheira numa grande organização de saúde. Aí, acho que passaram uns 3 meses, ela já tinha começado, e eu perguntei para ela o que ela notou de diferença e quando foi o momento da virada. Acho que eu participei dos primeiros cinco reuniões só ouvindo, e eu tinha vergonha de falar, porque todos eram tão vocais, né? Com cheio de opiniões e tal. Eu não tinha opinião de nada, porque eu não conhecia nada de saúde. Aí um dia eu pensei, e meu marido falou para mim, mas você tá sendo paga para você falar suas opiniões. E no momento que eu perdi essa resistência própria que a gente mesmo cria, né? De não marcar seu ponto, não entender de fato qual vai ser seu papel, acho que você foi com uma clareza muito grande o porquê que você escolheu seguir esse caminho. E acho que ela não sabia tanto. Uhum. No momento que ela não parou mais, depois ela estava já sendo vice chairman, né? Um pouco isso. Acho que esse é um processo bem interessante que acho que cada um vai vivenciando. A experiência da Cláudia, eu até queria entrar um pouco mais nisso, porque você sai de uma cadeira executiva, então hands-on total, para o olhar estratégico, mas também trazendo uma experiência, né, dessa aula que você teve, da importância da sinergia conselho-CEO. Né, de realmente o CEO estar alinhado, ser a pessoa de confiança do conselho. Então, como é que você se viu nessa transição de, ok, agora eu deixo um pouco de executar e vou começar, primeiro, a confiar em quem está ali, quem nós escolhemos, né? Quem aquele colegiado escolheu para representar e, de fato, executar o que está sendo planejado. E também o quanto você percebe hoje na posição de conselho que essa sinergia agrega, que funciona, enfim. Eu acho assim, não é para todo mundo a carreira de conselheiro, né? Tem várias pessoas que falam, eu tô querendo entrar em conselho. Aí eu falo, por quê? Né? Por que você quer entrar em conselho? Qual que é o teu desejo? O que você acha que você quer exercitar? A minha formação, meu primeiro trabalho foi como consultora durante 7 anos, a minha formação é uma formação de estratégia. Eu gosto do desafio de pensar nos grandes problemas e tentar, de alguma forma, buscar soluções alternativas, né? Então, para mim, foi relativamente confortável pular quase que eu pulei de volta para um papel mais estratégico do que um papel executor. Mas eu sentia falta e eu ficava me policiando o tempo todo, porque assim, você olha e fala assim, eu faria tão diferente, eu faria de outro jeito. Então, e o papel do conselheiro não é fazer, nem dizer como fazer, é questionar o suficiente o management para ter certeza que o management avaliou todas as alternativas possíveis e escolheu a mais adequada para a companhia. Porque eu não acho que existe alternativa melhor. Existe aquela que é mais apropriada para a empresa, para o momento, para as pessoas, para a estratégia, para o ambiente onde você está inserido. É muito contextual. Então, eu me coloquei nesse papel de sempre entender o problema que é trazido na profundidade, tentar entender a empresa na profundidade e fazer as perguntas que eu me faria se eu estivesse sentada naquela cadeira. O que eu gostaria de entender? Onde eu quero aprofundar? E garantir que o management está olhando para isso. E se está coberto, eu tenho que estar tranquilo que, primeiro, eles entendem muito mais da indústria do que eu, com certeza, porque eles estão lá todos os dias operando. E segundo, a relação de confiança ela é fundamental. Eu acho que em todas as organizações, tem um livro que eu adoro, eu sempre recomendo para todo mundo, se chama The Speed of Trust, a velocidade da confiança, do Stephen Covey, que fala quantas organizações onde existe confiança são mais ágeis, mais rentáveis, mais rápidas, mais tudo, e as pessoas, obviamente, mais felizes, porque existe confiança e as decisões se tomam de maneira muito mais natural. E eu acho que se não existe confiança entre o conselho e os executivos da companhia, a relação fica muito difícil. E a companhia se move de forma muito mais lenta, os executivos ficam desconfortáveis por perceberem que não existe essa confiança e os conselheiros não conseguem, demoram muito mais tempo em aprovar as coisas, pedem muito mais explicação e aí você fica meio engessado. Então, você tocou num tema que é fundamental, que é ter essa confiança e os conselheiros entenderem o seu papel. Eu já vi
muita gente não dá certo no papel de conselheiro porque saiu de uma posição de executivo, foi para uma posição de conselho e queria continuar operando. E aí não é esse o teu papel. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com gente, né? Então, a forma como eu encontrei de me aproximar das organizações, eu acho que cada conselheiro opera de forma diferente, foi entender das áreas onde eu domino mais, então as áreas onde eu trabalhei mais tempo, onde eu acho que eu tenho mais a contribuir, oferecer os meus serviços para a companhia. Então hoje eu mentoro uma série de pessoas dentro da companhia que estão, né, que têm potencial de sucessor. Eu participo de discussões paralelas em alguns temas específicos. Puxa, Cláudia, aqui tem um tema comercial, tem um tema de marketing que a gente acha que você pode contribuir, vem participar dessa conversa aqui com a gente. Então, eu acho que o conselheiro bom é aquele realmente trabalha para a companhia, que não faz a companhia trabalhar para ele, né? Porque eu acho que eu sempre falo nos conselhos onde eu estou, a gente que trabalha para vocês, não é o contrário, né? Não vem vocês trabalhar para a gente, porque não é o objetivo. Então, eu tento, de alguma forma, disponibilizar a minha bagagem de vários anos como executiva e a minha experiência individualmente, além da sala do conselho. Quando é útil, ótimo. Quando não, eu saio da frente para deixar eles trabalharem, porque não é o meu papel tentar fazer por eles, né? Ou fazer por eles. Mas da mesma forma, para os executivos, o que a gente nota é que essa relação, a dinâmica entre o conselho, diretoria e demais funções de apoio, às vezes é um pouco essa sensação nossa, lá vem o conselho pedir um monte de informações, certo? E do lado dos executivos, o que a gente nota é assim, que gasta tanto tempo organizando as informações. Então, amanhã tem, sei lá, semana que vem tem reunião do conselho, e para tudo. Né? Então, a gente ouve muito essa reclamação. Né? Ainda uma atuação muito de fiscalizadora. De fiscalizadora, né? Essa é a sensação. Né? Lá vem conselho de novo. Você acha que você tem alguma sugestão para essas organizações, para a visão dos executivos? Que muitas vezes, acho que na forma como você está colocando, acho que fica mais claro o porquê da necessidade de entender, questionar e tal. Mas muitas vezes eu vejo que existe um distanciamento entre o conselho e os executivos, né? Acho que é primeiro entender que cada um tem seu papel. Esse é o papel, é a responsabilidade fiduciária do conselheiro. Ele tem o seu dever de observância, ele tem que rever as contas, ele tem que questionar, ele tem uma série de coisas que são obrigações e que precisam ser cumpridas. Então, acho que assim, primeira coisa é os executivos que têm reporte direto ao conselho entender por que isso acontece, né? Então, alguém, seja o CEO, seja jurídico, seja compliance, alguém tem que garantir que os executivos entendem o porquê desse nível de fiscalização, porque é parte da nossa responsabilidade legal, nunca vai deixar de ser. E eu acho que quando a gente falha nisso, a gente vê escândalos de fraude, como os que a gente teve recentemente aqui no Brasil, que às vezes nem é por falta de observância, né? Mas, se a gente deixa de fazer, você não está cumprindo o teu dever de diligência. Né? Então, você não cumpriu algo que estava ali no teu mandato. Então, a organização tem que ter clareza do porquê essas coisas acontecem. E aí, eu acho que hoje em dia tem tanta ferramenta para você automatizar os reportes que precisam ser feitos, para que você consiga antecipar. Em alguns conselhos onde eu estou, a equipe manda para a gente material uma semana antes, a gente manda as perguntas antes. Nossa. E aí a gente consegue chegar já na reunião de conselho com as perguntas mais cabeludas, que precisam de uma segunda análise, respondidas, postadas no portal. Então, assim, quando você chega nesse nível de confiança de que, eu vou te mandar com antecedência, take your time, lê, me manda as perguntas e a gente já responde. E aí, a discussão durante as reuniões, seja de comitê, seja de conselho, são discussões muito mais estratégicas. Eu sou presidente do conselho de uma ONG maravilhosa chamada Ensina Brasil, que atua em educação pública no Brasil. E eu tento trazer para essa ONG as mesmas práticas que a gente tem nos conselhos das empresas. Então, a gente manda material, eu mando para todos os conselheiros, é para vocês lerem antes. Porque quando chega na reunião de conselho, a gente escolhe 4 slides, apresenta os 4 slides e abre para discussão. E se alguém não leu da primeira vez, da segunda vez vai ler, porque sabe que não vai conseguir participar da discussão. Porque a gente não espera que os executivos venham apresentar o material. E eu acho que essa é a diferença de bons conselhos e conselhos que ainda tão imaturos, né? Porque tem alguns conselhos onde também você tem os dois lados da moeda, né? Você tem o conselho onde os executivos querem aparecer e mostrar tudo lindo que eles fizeram, aí fica 3 horas apresentando, mas você não entra na discussão. Aí quando você vai ver, já acabou. Diferencial. É por isso que isso é um colegiado, né? Exatamente. A deliberação, e isso é um ponto que nos chama a atenção na nossa prática aqui.
não há deliberações. Em muitos conselhos, Yeah. essa troca que você menciona, olha, venham preparados, né? E não tenham conhecimento técnico, porque é um ponto importante. O conselheiro, ele não precisa entender tudo. Exato. E tu tem uma estrutura, se não tiver interna, externa, que pode apoiar, que pode endereçar uma questão, explicar algum outro ponto. Então, assim, não há necessidade desse conhecimento técnico geral, mas venham preparados para que a gente possa discutir, né? Então, a gente vê, infelizmente, eu acho que ganhou-se muito nos últimos anos, falando em mercado brasileiro, então há uma evolução nítida com relação a isso, mas ainda muitos protocolares que chegam, que olham o PowerPoint, que veem as tabelas em Excel e tá tudo bem, mal se discute, ou a voz de um, que também foi o que nós falamos da diversidade ou da falta de diversidade, acaba sendo a voz de todos. São jornadas, cada Sem um na dúvida. sua fase. Sem dúvida, eu acho que os conselhos, uma das práticas que eu vejo que são muito positivas é a avaliação, o processo periódico de avaliação do conselho. Não só do conselho como colegiado, mas dos conselheiros individualmente. Porque aí você consegue, e quando você tem um conselho que tem, né, temas mais complicados, tal, você fazer essa avaliação individual e conseguir dar o feedback individual para cada um dos conselheiros, falando o que contribui, o que não contribui, porque às vezes a gente não tem essa consciência, né? Você está tão acostumado a atuar de uma Sim. certa forma que você não entende o quanto o comportamento pode ser positivo ou não. Então, eu acho que é importante ter esse momento de parar, assim como acontece na nossa carreira corporativa, né? Alguém vir te dar um feedback, te falar como que está indo. E aí eu volto no tema da tua colega, da tua amiga aí, que foi para o conselho. Eu acho que quando a gente começa a carreira de conselheiro, meio que um susto, porque você não tem mais ninguém te falando, e aí, foi bem, né? Porque, em geral, quando você vai crescendo, você tem alguém que vai te dando um feedback, vai te dando um norte e tal. Você entra na reunião de conselho, você pode entrar mudo e sair calado, ninguém vai vir para você e falar assim, não foi legal hoje, né? Ninguém vai te dar esse feedback. Ou você faz um comentário, ou eu queria ouvir tua opinião. Alguém vem e te puxa. Não são todos os conselheiros que conseguem ter esse tipo de relação. Então, eu acho que uma das coisas que eu tento fazer, em todos os conselhos que eu entro, é primeiro ouvir muito mesmo. Eu acho que você tem que passar algumas reuniões escutando para se situar, para entender a cultura desse conselho. Cada conselho é diferente. Mas depois, nunca se eximir de dar a sua contribuição. Porque te escolheram por um motivo. Qualquer que seja ele, se você tem café no bule, sirva. Entendeu? Você tem uma opinião relevante para dar, que vai agregar valor para aquela discussão que está acontecendo ali, para as decisões estratégicas da companhia, para a visão de risco, para a visão de oportunidades que a gente está vendo, que você está vendo e mais ninguém está vendo, mas que estão em cima da mesa. É para isso que você está sendo pago, é para isso que você foi escolhido. Ou mesmo que você não está sendo pago, que seja um conselho pro bono, você está lá por alguma razão. Então, é importante colocar a sua opinião de maneira respeitosa e dentro da cultura daquele conselho, porque eu acho que também quebrar tudo só faz com que as pessoas te alienem. E a outra coisa é ter um combinado com um colega teu, de falar assim, se eu errar na mão, me dá um toque, né? Então, se eu for muito, se eu estiver falando muito, se eu estiver falando muito pouco, eu acho que isso ajuda. Isso porque eu acho que com os novos membros que vão entrando, vocês também vão criando um pouco a própria dinâmica da relação, né? Imagino. Exatamente. Né? Que no começo pode ser que essa pessoa também precisa conhecer, precisa criar ela de confiança. Exato. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que muitas organizações ainda estão patinando um pouco nessa de criar ela de confiança, ou porque os mandatos são muito curtos, né? Tem muita troca. Então, acho que o desafio é um pouco o que você está colocando. Agora, eu tenho uma dúvida com relação à parte de integridade, né? Integridade tem sido um tema cada vez mais discutido no campo de compliance, que verificou que não adianta nada você ter um programa lindo de compliance quando você falta, acho que, o vetor de integridade. Como você vê, quais são os desafios, talvez, né, ou exemplos positivos de organizações que conseguem colocar o tema da integridade, o tema da ética nas suas decisões? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi contigo, Shin, que são mais importantes, é o tone at the top. E não é só a voz, o treinamento, é o exemplo, né? É o que as pessoas fazem quando se deparam com dilemas éticos. Porque a ética simples do dia a dia, tipo, não pague suborno.
Isso é É meio óbvio. óbvio, né? Mas eu acho que... Deveria ser óbvio. Vamos abrir um Desculpa parênteses. por trazer uma coisa que eu acho que... Né? Mas Deveria ser eu óbvio. concordo. Mas eu acho que a complexidade chega quando a gente começa a se enfrentar com zonas mais cinzentas, né? E aí eu vou trazer um exemplo que eu acho hoje muito positivo, que nasceu de uma situação complicada que a Embraer teve, né? A Embraer é uma empresa que eu estou no conselho, teve em algum momento uma monitoria dentro de casa, teve um tema com o DOJ, e aprendeu, implementou, e hoje todas as reuniões de conselho começam com uma discussão de compliance. Nossa. Mas não com uma discussão de compliance óbvia, do tipo assim, pago ou não pago para o fiscal? Acho que esse é um dilema que a gente nem discute, considera, né? nem discute. Mas temas mais complexos. Terceiros com né? problema e tal. Ou que você fala assim, poxa, eu tenho um cliente que está passando, porque a gente faz, né, o vetting dos Fornecedores. suppliers, dos Uhum. fornecedores e dos clientes. E aí, quando você fala assim, não, eu tenho um cliente que está sendo investigado, eu paro de vender para ele? Ou eu paro de... Quem somos nós para fazer esse julgamento? Então, eu acho que são discussões super interessantes que nos fazem refletir de uma forma muito mais profunda sobre os temas de ética e compliance e que todo mundo sabe que o Conselho faz isso. Então, se o Conselho para toda a reunião, Uau. no começo, o primeiro tema que é discutido é o tema de compliance, isso acaba reverberando por toda a organização de qual é a importância que o Conselho dá para esse tema. Então, eu acho que fica muito mais fácil para o management falar assim, tá vendo como isso é importante? O Conselho faz toda a reunião. É um tema que nunca sai da pauta. Nossa, muito legal. Além de criar, me parece, um ambiente seguro. E um né? ambiente de conhecimento, De porque eu também conhecimento. acho que assim, Pra o mundo discussão. está passando por muitas mudanças. Quando a gente tem discussões de direitos humanos, quando a gente tem discussões de geopolítica, de que um país antes era vilão, agora um invadiu o outro invadiu o outro, assim, quem que é o vilão da história? Então, você começa a ter muitas zonas cinzentas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente tenha essa conversa também para nos atualizarmos de o que está acontecendo no mundo, como que essas transformações estão se manifestando e como que a gente fica antenado, porque também é muito fácil você se isolar e ficar com as suas velhas crenças e acreditar que aquelas são verdades absolutas, quando eu acho que hoje não existe mais nenhuma verdade absoluta no mundo, né? Uhum. É isso mesmo. Agora, eu ficaria aqui várias horas falando com a Cláudia. Mas ó, já estou com um tempinho já avançado. Vamos ir para os finalmente? Vamos. Você está falando várias coisas positivas. Um pouco também da sua natureza, né, Cláudia? Porque você vê as coisas assim, quando você fala, olha, eu raciocino de uma forma fatiada, mas sempre com pano de fundo de que é possível buscar uma solução. Né? Um pouco da sua, acho que a sua visão. Mas eu tenho certeza que você, quando entra nas organizações, seja as que você está atuando, ou até para as entrevistas que você deve fazer, certo? Quais são os red flags que você fala, poxa, você foi convidada para um potencial conselho. Aí você vai fazer uma entrevista, quais são os red flags? Fala, não, acho que essa organização, não sei, ainda precisa caminhar um pouco mais antes de eu entrar. Isso aqui tem situações assim. Sim, sem dúvida. Acho que primeiro é você entender qual que é a composição do conselho, né? Conselhos muito homogêneos, que não têm nenhuma vontade de se diversificar, que as pessoas estão lá há 100 anos e não mudam. Assim, eu acho que é um red flag no sentido de que, poxa, tem espaço para uma pessoa diferente? Tem espaço para alguém de fora que está chegando? Porque eu acho que você pode escolher ser um conselheiro que entra, olha o PowerPoint, o Excel e não dá a sua opinião, entra e sai e dá o seu carimbo ali e vai Aquele embora. conselho fácil, né? Eu já ouvi pessoal, não, é um conselho fácil. Eu não entendo o que é conselho fácil. E acho que a pessoa não está ciente dos riscos que está correndo, né? Então, primeiro, eu não, pessoalmente não gosto de coisas simples, porque não me desafia intelectualmente, e eu estou lá para poder contribuir, mas com algo complexo, né? Porque se for muito simples, eu acho que não precisa de mim. Então, para mim, quando você tem uma composição muito homogênea, que não muda há muito tempo, eu fico me questionando se existe espaço para o novo. Se um conselheiro novo entrando, como eu, que quer contribuir, que quer participar, vai ter espaço para dar a sua opinião honesta, verdadeira? Então, eu acho que esse é um primeiro red flag.
O segundo é, toda empresa já passou por um momento complicado, independente da empresa. E eu sempre tento trazer para as entrevistas, me conta o que a empresa aprendeu com esse momento complicado, como que vocês estão lidando com isso, como que vocês lidaram no passado. Se a resposta é uma resposta muito protocolar de, isso daqui nem não foi tão importante, aí para mim também já é um red flag, que a empresa ou não levou tão a sério, ou não existe transparência, ou não endereçou, né, o tema na raiz. Então, para mim, esse é um segundo red flag. E o terceiro é se tem muito pouca interação, se você não interage com o management. Então, assim, são 4 reuniões por ano, onde vem só o CEO e 3 pessoas da equipe. Isso quer dizer que tem muito pouca transparência, muito pouca interação. Eu acho importante para um conselheiro conhecer a companhia. Eu acho que é importante saber quem está tomando as decisões e quem está lá na linha de frente. Porque volta para o dever fiduciário, volta para aquilo que a gente tem que agregar valor, né? Se você tem um problema de direitos humanos numa organização, sei lá, de como seguranças estão tratando as pessoas que vêm visitar, enfim, temas muito básicos, né? Se você não consegue ter, de alguma forma, proximidade com alguém que poderia estar enxergando isso, seja os country managers, você fica muito removido. Então, um conselho muito protocolar, onde a equipe não chega perto, me preocupa também, porque eu acho que você não tem a capacidade de entender a raiz dos problemas ou dos temas que podem vir a ser problemas no futuro. Mas dessa vez você tem algum exemplo positivo de como que o conselho, essa chegada do conselho, a gente viu, né, conselhos em ação, que participa, que vai a campo, projetos. Em todas os meus conselhos, a gente faz visitas às unidades. Então, eu já, em Cimento, já fui visitar a fábrica no Equador, mina na Suíça, assim, a gente visita em campo, a gente a gente foi em Boston visitar cliente para ver como que eles estavam usando as novas tecnologias digitais. Então, assim, essa interação que a companhia abre para você, de poder falar com os colaboradores, você vai falar com o gerente de segurança da planta. Na Gerdau, eu lembro, a gente foi falar com a pessoa responsável pela barragem, né, pela principal barragem ali, não, e aí sem o management, só os conselheiros, para a pessoa se sentir segura de falar tudo. Então, te dá uma tranquilidade que não tem nada para esconder, que ali a pessoa que está tomando conta de um ativo tão crítico, de algo que poderia ter tanto risco e que foi mitigado e que foi cuidado, a pessoa se sente super tranquila de falar com o conselho, e as perguntas que a gente fazia você tem todos os recursos que você precisa? Você está conseguindo fazer os estudos que você precisa? Sem o management. Então, para mim, esses são exemplos super positivos de você sentir que existe a abertura e que ninguém está tentando te esconder nada. Me preocupa muito quando você, né, tem essa cortina de ferro que o conselho só fala com o CEO. Né? Então, e acho que esse seu exemplo traz a governança efetiva, né? Porque imaginar, e é uma luta que a gente tem aqui quase diária, mas imaginar que a governança é o conjunto de política, o estatuto, a forma do organograma, que está bem ali, está bem claro, todo mundo sabe para quem responde, é suficiente? Não é. Não é, mas é um ponto de partida super importante. Quando você não tem essa clareza, é muito difícil você controlar os conselheiros ou controlar o management para que as pessoas ajam dentro daquilo que é esperado delas, né? Porque não, senão... até porque começa essa confusão, pode haver de confusão. A gente falou, o conselho fala, não, deixa o que eu fazer. Né? Lógico. Né? Não, e mesmo coisas... Ou esperar do conselho, o conselho pode fazer mais. Não, tem coisas simples, né? Eu lembro uma vez que eu fui convidada para dar uma palestra sobre descarbonização e alguém me falou assim, queria que você desse exemplos da Holcim, não sei o quê. E aí eu fui conversar com o CEO, ele falou assim, lembra que você nunca pode falar em nome da companhia. Você pode dar exemplos, mas você não é uma porta-voz da companhia. Eu falei, tá perfeito. Eu acho que cada conselheiro tem que entender o seu lugar, né? Então, assim, quando eu falo, eu estou trazendo exemplos de coisas que eu acho positivas das empresas onde eu atuo, mas eu nunca falo em nome delas. O único porta-voz é o CEO. O conselho não fala em nome da companhia. No fim do dia, você também está fazendo uma avaliação geral, né? Em campo. Exato. Você vai falar com as pessoas, ver o que está funcionando, para que você também possa dar as opiniões e avaliações e contribuições de forma mais realista para o que a organização está precisando. Eu acho que dentro disso, e um ponto que a gente fala é não acesse essas informações só no momento que se torna conselheiro. Porque tem, né? Então, assim, é algo contínuo. A posição do conselho vai exigir que
você tenha a proximidade, seja com a forma como o negócio está sendo feito ou com as políticas. A gente vê muitos casos que leem-se as políticas no ingresso e deu. E isso não é revisitado, e isso não é trazido, e não se cria um ambiente seguro para que quem traga um desconforto, ou entenda que algo já ficou defasado, ou questione algum conceito, e ali os erros vão se sucedendo, né? Vamos concluir, Fernanda? Você quer perguntar das 3 tendências? Eu queria fazer essa pergunta, porque assim, a gente tem visto, e existem diversas pesquisas pelo mundo, é tendência do conselho, quais são as temáticas, né, que os conselhos vão estar enfrentando em 2025, algumas super conhecidas, outras novas, a gente falou dos riscos geopolíticos, né, que estão... Mas a gente queria ouvir de ti, o que na tua experiência, nos conselhos que você está, você pode imaginar que para o próximo biênio vai ou exigir de ti um estudo, um aprimoramento, ou que vai ser pauta, você já tem isso como definição? Legal. Eu acho que o tema geopolítico, ele sempre foi importante, né? Principalmente quando você fala de empresas multinacionais, e hoje em dia nem precisa ser multinacional, né? Você pode ser um fabricante de molas para automóveis nos Estados Unidos, hoje em dia, assim, tipo, a geopolítica te impacta de qualquer forma. Então, eu acho que o tema geopolítico ganhou uma relevância e uma velocidade que os conselhos precisam estar muito sintonizados e sincronizados com o management, porque você vai precisar tomar decisões ágeis. E eu acho que uma das coisas que os conselhos não têm como hábito é ter essa velocidade de tomada de decisão, né? Porque as reuniões são espaçadas, dependendo do conselho, você pode ter entre 5 e 15 reuniões por ano, né? Tem conselhos que se reúnem mais, outros que se reúnem menos, mas algumas decisões vão requerer bastante mais agilidade. Então, eu acho que o tema geopolítico, sem dúvida, é um importante. O segundo é o tema de tecnologia, né? Então, a gente tem falado muito de inteligência artificial, como que isso vai mudar a natureza do trabalho das pessoas, mas também a natureza do trabalho do conselho, né? Então, como que você garante que as empresas, que os conselheiros, e aí a gente fala um pouco da composição dos conselhos, que tendem a ser pessoas mais velhas, que já passaram por posições executivas, que têm uma mochilinha de experiências mais pesadas. E, às vezes, essas pessoas não estão no dia a dia aprendendo o que está acontecendo com a inteligência artificial, quais são as novas tendências, o que isso implica para o futuro do trabalho, quantos colaboradores a gente tem hoje e quantos a gente vai precisar no futuro, né? Porque aí você está falando de relações trabalhistas, você está falando de como você faz o reskilling das suas pessoas. Então, tem um monte de coisas por trás. Esse é um outro tema. E o outro, que eu acho que é o tema de gestão de riscos, de uma forma bem mais expandida, né? Antigamente a gente falava de gestão de risco, ficava muito preso a risco de fraude, risco de acidente. Hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, risco de cyberattacks, né? Hoje eu estou ouvindo no rádio que a agência nuclear brasileira foi atacada e tem um monte de gente que não está recebendo medicamento para câncer. Então, assim, quando você pensa nas consequências de um cyberataque numa companhia, podem ser muito devastadores, né? E aí, você vai ativar o conselho na hora, não, tivemos isso aqui, estão pedindo resgate, paga ou não paga. Você não pode ser amador nessa hora, você precisa ter um plano. Então, o conselho tem que estar preparado para lidar com uma gestão de riscos que é muito mais ampla. Risco ambiental, o que aconteceu no seu estado. De repente, as fábricas fecham, você não tem estrada para chegar lá, você não tem consumidor, o aeroporto fechou, você não tem como tirar as pessoas de lá. Então, eu acho que hoje esse é um tema que veio para ficar, que é um olhar muito mais amplo do ponto de vista de gestão de risco, trazendo para a mesa temas que antes nem faziam parte. Agora, por último, ouvindo você falar, fico sempre pensando, e aparecem novas perguntas aqui. O empreendedorismo no Brasil é uma marca registrada já, né? O que a gente tem muito são as empresas, startups que vão ganhando vida, vão expandindo, e a gente tem visto um crescente demanda para uma reflexão quanto à instauração ou não de um conselho de administração. Então, eu queria ouvir de você suas dicas, vai? O que você acha a respeito de ter um conselho nas organizações?
eu acho que o conselho tem que ter um propósito, né? Então, montar um conselho só para dizer que tem um conselho é a razão errada. Se você só quer dizer para os seus investidores, olha, tá, pode continuar investindo, tranquilo, porque eu tenho um conselho, eu trago um monte de nome e medalhão aqui, coloco lá para sentar, dou um almoço bacana para eles vêm, eu faço 3 apresentações por ano e está tudo bem. Eu acho que é a razão errada, você só vai se gerar custo, você vai se gerar complexidade, e essas pessoas dificilmente vão conseguir agregar valor com um nível de interação tão baixo e tal. O que eu acho que faz sentido é quando a organização está crescendo, quer se estruturar, seja do ponto de vista regulatório, né, de, poxa, eu quero alguém que reveja meus balanços, eu quero alguém que venha aqui, discuta com o meu financeiro, que faça as perguntas difíceis, porque é assim que as empresas crescem, é assim que a gente como indivíduo cresce, né? Quando alguém te faz uma pergunta difícil, você tem que pensar antes de responder. Então, eu acho que quando a organização acredita que tem valor em trazer um grupo de pessoas que tragam um olhar externo, seja do ponto de vista regulatório, financeiro, ou seja do ponto de vista estratégico, aí faz sentido. Porque é um conselho que vai ajudar a sua empresa a crescer de forma estruturada. Porque, às vezes, como empreendedor, e a gente sabe, né? O empreendedor vai do cafezinho a vender para o CEO da outra corporação. Então, assim, ter alguém que te traga uma visão externa, que te ajude a organizar, que já passou por essas dores, né? As dores do crescimento, as dores da estruturação de uma empresa para que ela esteja pronta para crescer de maneira mais robusta, eu acho que faz sentido. E eu acho que tem que abraçar sem medo. E tem que trazer pessoas que não sejam só amigos, mas sejam pessoas que você tem admiração pelo pensamento estratégico, pelo que elas construíram e como elas podem te ajudar a construir o seu. Né? Porque senão fica uma relação muito protocolar que eu acho que agrega muito pouco. Perfeito. E acho que agregar é a palavra, né? Porque a gente vê em estágios, daí, só para complementar, de implementação de governança e conselho, a visão daquele fundador ou daquele CEO de que, eu estou perdendo poder, ou estou, né? Não, na verdade, você está agregando uma nova visão ao seu negócio. Então, aqueles que, quando chegam para nós, falam, não, eu não consigo largar o poder. Aí eu falo, bom, então a gente já vai começar a conversar em termos de conceito do que isso... Acho que a gente precisa ainda de uns steps preparatórios antes de, né, implementar de fato um conselho, porque a premissa está errada aqui. Não, o nosso bate-papo foi muito gostoso. Cláudia, olha, eu aprendi muito hoje com você. As suas... Acho que provocaram aqui várias reflexões para todos nós. Então, agradecer novamente, estivemos com a Cláudia Sendes, membro do Conselho de Administração da Embraer, da Holcim, da Gerdau e da Telefônica. E espero que a gente possa contar novamente com a sua presença numa das próximas. E ao nosso ouvinte, por favor, inscreva no nosso canal YouTube para acompanhar nossos próximos capítulos de governança, compliance em perspectiva. Obrigada. Fernanda, algumas palavras finais? Era isso. Só esperando pelos próximos. E, Cláudia, muito obrigada por ter vindo, ter aceito nosso convite. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês.